Olá! Olha, toda organização que cresce mais cedo ou mais tarde se depara com um dilema. O que fazer quando a quantidade de dados cresce tanto, mas tanto, que começa a atrapalhar? Hoje a gente vai desvendar como gerenciar essa verdadeira explosão de informações de um jeito estratégico de verdade. Vamos pensar num cenário bem prático, que tal? Imagina uma rede de hospitais em plena expansão. Mais pacientes, mais registros, mais exames. E de repente, aquele sistema que antes era perfeito começa a ficar lento, sabe? Travando consultas, colocando em risco a agilidade do atendimento. Pois é, esse é o dilema dos dados em ação, e a gente vai analisar a solução para ele. O crescimento de dados, no fundo, é um sinal de sucesso, mas também é uma faca de dois gumes. Conforme o volume aumenta, o desempenho do sistema pode cair e cair feio. E os custos para manter tudo funcionando disparam. É aquele clássico problema bom que precisa de uma solução inteligente antes que comece a frear o crescimento. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o tal do desafio da escalabilidade. Sabe, escalabilidade é uma palavra que a gente ouve muito, né? Mas não é só sobre conseguir guardar mais dados. É sobre ter a capacidade de um sistema crescer de forma eficiente, mantendo a velocidade, o desempenho, tudo isso sem que os custos saiam do controle. Em resumo, é crescer de forma inteligente. E para escalar, basicamente existem dois caminhos. A escala vertical é aquela ideia de comprar um servidor cada vez mais potente, um supercomputador. É simples, mas é caro, e uma hora não dá mais, tem um limite físico. Já a escala horizontal é como montar uma frota. Em vez de uma única máquina gigante, a gente agrupa várias máquinas menores para trabalharem juntas, distribuindo a carga. E essa abordagem de frota nos leva para uma estratégia que é um clássico: dividir para conquistar. A gente está falando do particionamento de dados. A lógica por trás disso é genial de tão simples. Pensa comigo, por que uma pessoa só vai carregar uma carga de 100 quilos se a gente pode ter 10 pessoas carregando 10 quilos cada uma? É claro que o trabalho fica mais rápido, mais eficiente. O particionamento faz exatamente isso com os nossos dados. Agora, vamos mergulhar num dos métodos mais conhecidos e eficientes de particionamento, o famoso sharding. Sharding é, na verdade, a aplicação prática dessa ideia de dividir para conquistar. Cada shard, ou fragmento, funciona como se fosse um mini banco de dados, totalmente autônomo. Juntos, eles formam um sistema coeso, mas individualmente eles são leves e muito rápidos. Uma das estratégias mais comuns é o sharding por intervalo, ou range sharding. A ideia é bem intuitiva: agrupar os dados por alguma lógica sequencial. Pode ser por uma faixa de CEPs, por datas, ou, voltando ao nosso exemplo da rede de hospitais, pelo número de identificação dos pacientes. Olha só, essa imagem ilustra isso perfeitamente. Uma única tabela de pessoas foi dividida em 3 shards diferentes, com base na faixa etária. O primeiro shard tem os dados de pessoas de 0 a 29 anos, o segundo de 30 a 59 e o terceiro shard para quem tem mais de 60. Simples, lógico e super eficaz para consultas por idade, por exemplo. Mas não existe só sharding por intervalo, claro. Outra estratégia é por hash, que distribui os dados de uma forma mais aleatória para garantir que nenhum shard fique sobrecarregado. E tem também o sharding por zona, que é perfeito para empresas globais. Ele permite, por exemplo, que os dados de pacientes brasileiros fiquem em servidores no Brasil, o que ajuda a cumprir a legislação e ainda reduz a lentidão. Então, ok, a gente dividiu os dados em vários pedacinhos, os shards, mas onde eles moram? A resposta está nos clusters. Um cluster nada mais é do que um time de computadores. Cada máquina, que a gente chama de nó, contribui com seu poder de processamento e de armazenamento. E o mais legal é que juntos eles atuam como se fosse um único e super potente sistema. A arquitetura mais clássica, como essa que a gente vê aqui, usa um modelo hierárquico. Tem um nó mestre, que é tipo o cérebro da operação, coordenando e distribuindo as tarefas. E tem os nós trabalhadores, que executam o trabalho pesado de fato. Só que essa arquitetura evoluiu muito. Hoje em dia, com computação em nuvem e ferramentas como o Kubernetes, a maior parte desse gerenciamento é automatizada. O próprio sistema se vira para distribuir a carga, substituir um nó que deu problema e aumentar a capacidade quando precisa. Isso tornou a tecnologia por trás do sharding muito mais acessível e poderosa. Mas aí vem a pergunta: sharding é a única salvação? A única ferramenta para otimização? Não mesmo. Vamos comparar com outra técnica essencial: os índices. Porque se o objetivo é só acelerar as consultas, por que não usar apenas os bons e velhos índices? Para a gente responder isso,
primeiro a gente precisa entender o que eles são. A analogia do livro é perfeita. Em vez de folhear o livro inteiro, página por página, para encontrar um assunto, a gente vai direto no índice que aponta para a página exata. O índice no banco de dados faz a mesmíssima coisa, e isso acelera as buscas de uma forma absurda. Essa tabela aqui resume a diferença fundamental. Os índices são como o índice do livro, ótimos para acelerar consultas dentro de um único servidor. Já o sharding resolve um outro problema, a sobrecarga desse servidor. Ele distribui os dados e o trabalho entre várias máquinas. Ou seja, eles não são inimigos, não são excludentes, são ferramentas para problemas diferentes. E tudo isso nos leva a um ponto de decisão. Sharding é uma solução muito poderosa, sim, mas vem com o que a gente chama de trade-off estratégico. Os benefícios para o negócio são muito claros. Primeiro, uma escalabilidade quase infinita, de um jeito bem mais econômico. Segundo, um desempenho muito maior, porque as consultas rodam em paralelo. E terceiro, mais disponibilidade. Se um nó falhar, o sistema todo não cai junto. Mas nem tudo são flores, né? Aqui vem a contrapartida. Implementar sharding não é só apertar um botão. Exige um planejamento muito cuidadoso na escolha da estratégia, na configuração do cluster, na manutenção. É uma mudança de arquitetura bem significativa. E isso nos leva à reflexão final. A arquitetura de dados é só um item técnico, lá no fim da lista de tarefas? Ou é um pilar estratégico para o negócio? Para aquela nossa rede de hospitais, a resposta para essa pergunta define a capacidade dela de crescer, de inovar e, o mais importante, de atender melhor os pacientes. A forma como uma organização lida com o dilema dos dados hoje define, sem dúvida nenhuma, o seu potencial de amanhã.